salve, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. Vasco da Gama avançou nas negociações com o técnico Fernando Diniz, ex-Fluminense, ex-Cruzeiro, ex-São Paulo. Também já teve uma passagem aqui no Vasco, né? Na Série B de 2021. Teve um aproveitamento muito fraco, mas também aquele elenco do Vasco não ajudava. Um time péssimo, um time que não é à toa, permaneceu aí mais um ano na Série B, né? E conseguiu seu acesso no ano seguinte, no ano de 2022. Cara, o aproveitamento que o Diniz teve naquela passagem pelo Vasco foi de 41%. O Diniz, em 12 jogos, ganhou 4 jogos, perdeu 5 e empatou 3 jogos aí, né? Um aproveitamento de 41%. Mas tinha muitos jogadores ali, né? Que não mereciam nem passar perto de São Januário. Péssimos jogadores, como os próprios goleiros, né? Que entregava paçoca, tanto o Vanderlei quanto o Lucão. Marquinhos Gabriel. Cara, o único que salvava ali, que dava sangue, era o Nenê. O resto eu não quero nem ficar lembrando, que era só tralha, só jogador de péssima qualidade tinha naquele elenco. Um ou outro que salvava, e nesse que salvava aí eu boto alguns garotos da base, né? E boto o Nenê também, que era o único que dava sangue, era o único que fazia de tudo, né? Para ajudar o Vasco dentro de campo. E, cara, no Fluminense o Diniz teve um aproveitamento de 57%. Foi o melhor trabalho do Diniz da sua carreira, né? O Fluminense, um aproveitamento de 57%. Foram 145 jogos, 73 vitórias, 30 empates e 42 derrotas aí no comando do Fluminense. O Diniz conquistou a Libertadores da América, o maior título do Fluminense. Conquistou também a Recopa, um título de expressão, né, continental. E também conquistou o Campeonato Carioca, metendo 4 no rabo aí da mulambada. E, cara, teve uma ótima passagem no Fluminense, só que no ano passado, no Campeonato Brasileiro, tudo desandou. Mas a gente sabe, quem é conhecedor do futebol, acompanha o futebol brasileiro, sabe que o elenco do Fluminense estava rachado. Marcelo tinha contaminado o vestiário todo do Fluminense. Tava rolando muitas brigas, muitas desavenças naquele time do Fluminense. Ninguém queria correr pro Diniz e o trabalho começou a desandar. O Fluminense só ficava tocando bola ali na área, né? Os zagueiros ali tocando um pro outro, não passava do meio de campo. E quando quando as linhas subiam, né? O time aproveitava e fazia aí contra-ataques e conseguia fazer gols naquela equipe do Fluminense. E quando o time estava recuado, ficava só tocando a bola, só toque inútil. Um time que não tinha raça, um time que não estava querendo correr, um time que deixou o Diniz aí na bola, né? E o Diniz foi demitido com uma péssima campanha, deixando o Fluminense na lanterna daquele Brasileirão. E o Fluminense, o Diniz não saiu como ele mesmo desejava, né? Do Fluminense. Acabou tendo uma saída aí pelas portas dos fundos, né? Praticamente. Um técnico que já foi um ídolo, né, da torcida do Fluminense. Hoje em dia os caras não querem ver o Diniz nem pintado de ouro. E, cara, eu tô falando aqui para vocês entenderem. O técnico que tá vindo pro Vasco é um técnico que tem muitos altos e também tem muitos baixos também. Um desses baixos foi no Vasco, e outro momento também baixo da carreira do Diniz foi no Cruzeiro.
Mesmo assim, ele ainda conseguiu levar o Cruzeiro a uma final de Sul-Americana. No Cruzeiro, o Diniz fez 20 jogos, 4 vitórias, apenas 4 vitórias e 20 jogos, 9 empates e 7 derrotas aí. Foi demitido esse ano, né, no Campeonato Mineiro, para vocês terem ideia que o técnico Fernando Diniz não conseguiu ter um bom aproveitamento no Campeonato Mineiro, mas também vamos levar em conta que o Cruzeiro não investiu da forma que deveria ter investido, né? Acho que as contratações aí foram mais ali no caso da diretoria, né, do Cruzeiro. A intenção era trazer os jogadores que eles queriam. Eu acho que não trouxeram os jogadores aí que o Diniz pediu, porque o trabalho aí ficou muito ruim. O Cruzeiro não conseguia ganhar de times pequenos ali do Campeonato Mineiro, né? O Cruzeiro tava uma draga. Para vocês terem ideia, o Diniz foi demitido em um empate com a equipe que, cara, eu nunca tinha ouvido falar o nome daquela equipe. Eu até me esqueci, para vocês terem ideia como é o nível do Campeonato Mineiro, e o Diniz não conseguiu fazer o time jogar minimamente para estar se assegurando no cargo de treinador do Cruzeiro e fazer aí o Cruzeiro ter uma campanha pelo menos mediana, né, no Campeonato Mineiro. Acabou sendo demitido. Acredito que se o presidente do Cruzeiro SAF, né, o Pedrinho, que é dono da SAF, mantesse aí o Diniz, estava arriscado o Cruzeiro não se classificar nem para a final do Campeonato Mineiro, que no caso nem chegou a se classificar, né? Acabei até falando besteira. O Cruzeiro chegou até as semi do Campeonato Mineiro, foi eliminado pelo América Mineiro. Então o Diniz aí tem uma parcela de culpa, né, pelo Cruzeiro não ter chegado à final. Mas antes disso, né, o Diniz saiu antes disso, então também não é culpa dele, né? No caso aí, o time do Cruzeiro foi incompetente. Muitos jogadores medalhão, né, que não conseguem mais demonstrar dentro de campo, não tem mais nada a entregar para o Cruzeiro. Dito isso, Dudu, Gabigol, Cássio, jogadores aí, ex-jogadores, né, para ser sincero, jogadores aí em fim de carreira. Tem os zagueiros também, que é fraco, Fabrício Bruno, tem mais um aí. Cara, eu não tô aqui falando mal, né, desse time do Cruzeiro. Vasco acabou de perder para eles, né? No caso, o Carille foi demitido porque não conseguiu aí, ao menos um empate contra esse time do Cruzeiro, que tá na lanterna da Sul-Americana, né, do seu grupo, e não vai conseguir se classificar na Sul-Americana. Mas verdade seja dita, sem querer desmerecer a instituição aí gigantesca que é o Cruzeiro, né, Futebol Clube. Cara, o Diniz não conseguiu arrumar nada no Cruzeiro. E será que ele vai conseguir arrumar alguma coisa no Vasco? Porque temos algumas semelhanças aí, como jogadores em fim de carreira, como Dimitri Payet, Felipe Coutinho, Alex Teixeira, Souza. Tem muitos fim de carreira também no Vasco. A gente também não pode querer aqui tá por cima, sendo que também temos aí um elenco muito fraco, um elenco limitado. Mal temos um time titular, que dirá um elenco aí badalado, né? Temos algumas peças aí interessantes, como no caso o nosso goleiro Léo Jardim, que é um goleiraço, o Verratti,
que é um ótimo centroavante. Temos também ali um ou outro que salva, né? Como no caso o Nuno Moreira no ataque, o Hugo Moura no meio de campo. Nossos zagueiros também são fracos. Aí também fica a pergunta, fica o questionamento. O que o Diniz vai ter que fazer para estar ajeitando o sistema defensivo do Vasco e também para fazer essa saída de bola, né? Como é que vai ser, cara? Léo Jardim, João Vitor e Lucas Freitas, né? Ou Maurício Lemos e João Vitor, com o Léo Jardim ali atrás. O Piton é um cara que tem um bom passe. O PH é um cara que tem um bom passe. Mas às vezes eles acabam se enrolando, né? O PH ainda consegue sobressair com a sua velocidade, às vezes perde a bola, mas volta, consegue recompor rapidamente e desarmar, né? Quando o adversário taca a bola, o PH ainda consegue fazer o desarme ali e se recuperar. E o Piton, às vezes, acaba chutando para qualquer lado, às vezes acaba tentando sair numa jogadinha ali de tabela, ele consegue ali dar uma escapadinha. Como é que vai ser essa saída de bola? Os zagueiros do Vasco vivem entregando a paçoca. No caso, o João Vitor é o zagueiro aí que mais entrega, né, a paçoca ultimamente. É um cara que, quando quer fazer o feijão com arroz, ele sobressai e consegue ter boas atuações. Quando ele quer inventar, sair cortando, levando um, levando o outro, tentar subir para o ataque, né, cortando todo mundo, acaba entregando a paçoca ali. Então vai ser coisas aí que o Diniz vai ter que trabalhar para melhorar. E o Léo Jardim, nosso goleiro, às vezes, quase raro, ele consegue trocar passes ali, né, sair jogando com os zagueiros do Vasco. Mas na maioria das vezes ele acaba chutando e às vezes acaba entregando também bola no pé dos adversários, né? Então são pontos aí que o Diniz vai ter que trabalhar, vai ter que procurar uma aproximação maior dos volantes e também dos meias ali, para estar vindo atrás, né? Ajudar ali na saída de bola, ajudar o time a conseguir sair de trás, né? Tocando a bola, arrumar um passe ali que quebra a linha. O Diniz vai ter que trabalhar muito para conseguir fazer esse time ter uma boa saída de bola e fazer também esse time ter um toque mais refinado, né? Conseguir jogar no estilo posse de bola, que é o estilo do técnico Fernando Diniz. E, cara, segundo o canal VDG Cash, em conjunto com o canal Vasco, o Fernando Diniz está muito avançado com o Vasco da Gama. O Fernando Diniz vai ser o novo técnico do Vasco, mas caso o Diniz não vir a ser técnico do Vasco, acontecer aí alguma coisa e der errado, principalmente em relação a salários. O Diniz recebia 1 milhão no Cruzeiro e, no caso, o teto máximo do Vasco aí para técnico é cerca de 700 a 800 mil reais. O Vasco não paga mais do que 800 mil. No caso, o Carille recebia 700, não sei se é 700 ou 800 mil, mas é no máximo até uns 700. De repente, o Pedrinho aí deixa passar mais alguma coisinha, vamos supor que seja 800 mil. Será que o Diniz vai aceitar reduzir o seu salário e o da sua comissão técnica, né? Que o Diniz vai vir com a sua comissão técnica. É uma coisa que dá um pouco de esperança aí, né, para a torcida do Vasco, porque a gente vem sofrendo muito aí, né, com a preparação física. Se o Diniz vir com a sua preparação física, vai ser interessante, vai dar aí um alento à torcida do Vasco e a gente vai ter muitas esperanças aí do time correr mais, do time se esforçar mais, de um time com mais intensidade,
com um time com mais volume de jogo, né? Um time que vai ser propositivo. Veremos também, né, se o time vai ter dinâmica, se o time vai parar de ser esse time morto, né, sem intensidade. Veremos aí se vai mudar alguma coisa com o técnico Fernando Diniz. E, cara, o plano B, em caso do Diniz não aceitar a proposta do Vasco, é o técnico Pesolano também, que teve aí uma passagem pelo Cruzeiro, né? O técnico Pesolano subiu o Cruzeiro no ano de 2022, foi campeão da Série B e depois foi trabalhar no time do Ronaldo lá na Espanha, no Valladolid. É o plano B da diretoria do Vasco, lembrando que o Pesolano tinha rejeitado, né, uma proposta do Vasco ano passado, porque ele estava no Valladolid da Espanha. Só que agora, no momento, se eu não me engano, ele está sem clube. Eu não pesquisei, né, sobre o Pesolano, mas a princípio ele está livre, sim. Se não tiver também, deixa nos comentários aí, não custa nada, porque realmente eu não pesquisei para ver se o Pesolano está livre no mercado ou não, mas eu acho que está sim, porque senão não soltaria essa informação que o Pesolano seria o plano B, caso o Diniz não aceitasse aí a proposta do Vasco, né? Que vai ser aí uma proposta nessa casa de 700 a 800 mil de salário, só que o Diniz recebia 1 milhão no Cruzeiro. E o Diniz também, com certeza, vai querer um contrato longo, né? Para reduzir o salário, vai querer um contrato longo e também vai querer reforços para essa próxima janela, vai querer aí garantias, né? E o Vasco vai ter que correr atrás de garantir aí um certo tempo para o Diniz aí trabalhar no Vasco e conseguir implementar seu estilo de jogo no comando aí do time do Vasco da Gama. E é isso, torcedor vascaíno. Você está feliz aí com a informação de que o Diniz pode ser o novo técnico do Vasco? Essa notícia, como eu falei aqui, foi apurada pelo canal Vasco, em conjunto com o VDG Cast, essa informação de que o Vasco está com conversas avançadas com o Diniz e a reunião, inclusive, vai ser hoje entre a diretoria do Vasco, né, o presidente Pedrinho Marcelo Santana, junto com o Diniz, para estar resolvendo os últimos detalhes aí, para estar contratando ou não contratando, né, caso o Diniz rejeitar a proposta do Vasco. Tudo será, no caso, falado, né, hoje, né? Saberemos aí se, no caso, o Diniz vai ser técnico do Vasco ou não. Vai sair todas as informações hoje sobre essa reunião e se a negociação vai ter um final feliz ou se vai ter aí um final que não seja feliz, né? No caso aí do Diniz não vindo para o Vasco. E lembrando que o plano B é o Pesolano. Veremos aí os próximos capítulos dessa nova novela aí, né? No Vasco tudo é uma novela. E agora o Fernando Diniz é mais uma novela aí, né? A cada dia a torcida do Vasco fica esperançosa e fica acompanhando todas as informações para saber se o Diniz vai vir ou não o Clube de Regatas Vasco da Gama. Amanhã o Vasco entra em campo, né? O Vasco joga contra o Operário lá no Paraná, no estádio Germano Grug, no caso, né? Nome meio estranho o nome desse estádio. Na cidade de Ponta Grossa, né? Contra o Operário. E temos algumas informações aí que o Tietê e o Adson vão estar à disposição aí, vão estar na lista de relacionados do Vasco para essa partida contra o Operário. O Vasco entra em campo no jogo de ida, né, contra o Operário,
Lembrando que ainda vai ter o jogo de volta em São Januário. Então vamos aí trazer todas as informações. No caso, amanhã vamos estar aqui fazendo um vídeo para trazer aí todos os detalhes dessa partida. Mas a princípio já temos aí duas novidades. O Adson e também o Tietê vão estar na lista de relacionados. O técnico interino, né, que comanda o Vasco, Felipe, vai estar aí comandando o time do Vasco. Pode vir aí com algumas mudanças. Então vamos trazer todas as informações amanhã no nosso pré-jogo aí, né? Nosso vídeo de pré-jogo de Operário vezes Vasco. Beleza, torcedor? E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Fica com Deus aí. Saudações vascaíno. Obrigado por ter assistido até o final. Não esquece de deixar like e se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. Saudação vascaíno.